Muito bom. Boa tarde a todos, né? Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer a presença do Gabriel, da Hotmart, do Marcelo, colega nosso aqui da ArcelorMittal, né, nesse painel que a gente vai falar um pouquinho de Data Science. Mas antes de começar, né, a gente está com uma audiência grande externa aqui. Eu gostaria só de fazer uma pequena apresentação, né? Primeiro me apresentar, meu nome é Alexandre Caldeira, estou aqui há 23 anos na ArcelorMittal, há 1 ano e meio na Solab, junto com o Rodrigo, né? Eu cuido da parte de inovação Horizonte 1, com o meu time. Enfim, passo aqui para o Marcelo e para o Gabriel se apresentarem. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Gabriel Lages, eu sou diretor da área de Data Analytics na Hotmart. Estou lá há mais de 7 anos, entrei quando a empresa estava bem no comecinho e hoje já são mais de 2.000 pessoas trabalhando lá. E também sou fundador da comunidade Data Hackers. A gente tem um podcast, uma comunidade que reúne mais de 40.000 profissionais de dados aí em todo o Brasil e no mundo. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer ao Solab pelo convite e também dar boas-vindas a todo mundo que está assistindo aqui ao nosso painel. Meu nome é Marcelo Ventura e estou agora como CIO aqui do segmento de Longos, da ArcelorMittal. Sou responsável da TI, da parte de automação industrial e cuido da digitalização. Muito bom, né? Para a gente começar a aquecer aqui, enfim, hoje em dia se diz muito que os dados são o novo petróleo. E aí, isso é um clichê, é uma realidade? E como vocês estão explorando esse novo petróleo? Boa. Essa frase ficou muito famosa, né? Tipo, tem muitos anos já que se fala que os dados são o novo petróleo. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa correlação aí entre dados e petróleo, porque o petróleo bruto, assim como os dados brutos, o valor que ele gera, ele é muito pouco para a sociedade, né? Então, o valor do petróleo em si está no produto final que é externalizado ali dessa matéria-prima, né? E com os dados não é diferente. Então, você tem toda uma parte de processar os dados, de organizar os dados, de levar os dados para o lugar correto, de gerar análises em cima desses dados, refinar esses dados. Até tem várias terminologias no mundo dos dados que são as mesmas do petróleo, né? Tem o pipeline de dados, né? que é basicamente um encanamento que está levando os dados de um lugar ao outro. Você tem o refinamento dos dados. Então, eu pessoalmente gosto muito dessa analogia aí. Complementando aí a fala do Gabriel, é interessante também, porque a analogia dá para estender também, né? Assim como o petróleo, você tem às vezes esse petróleo superficial, que é fácil de extrair e ter benefício com ele. Também tem o petróleo do pré-sal, que está lá embaixo e requiere de um desenvolvimento gigante para conseguir extrair e gerar valor com isso. E temos também o risco do vazamento, né? Assim como o petróleo pode quebrar um cano e encher o mar de petróleo, a gente pode ter um vazamento de dados da empresa. Que isso é também algo que deve ser tomado com consideração, né? Então, assim, uma analogia muito boa, Caldeira. Ai, que bom. Então, isso aí não é só clichê, não, né? Bom, vamos lá. A gente percebe, né? Recentemente eu li até um artigo, compartilhei com o Marcelo há pouco tempo, que fala de ondas, né? O Data Science, a digitalização vem em ondas. A gente começa aí, talvez uma primeira onda, onde se digitaliza a operação, né? Você transforma aí ativos analógicos em digitais, gerando dados. Esses dados, numa segunda onda, você tem analistas, né? Esses analistas vão estar transformando o dado em informações, tomando alguma decisão. E à medida que isso vai aumentando a complexidade, né? Já são diversas variáveis e já existe, né, o uso da inteligência artificial como uma terceira onda, digamos, né, para explorar esse potencial. Como é que hoje, vamos começar pela Hotmart, né? Em que onda que vocês estão, como que vocês estão trabalhando essas questões? Boa. Na Hotmart, a gente teve uma vantagem muito grande para trabalhar com dados, né? Que a empresa já nasceu digitalizada. Então, é um negócio que já nasceu na nuvem, um negócio que já nasceu na internet, é um negócio que já nasceu armazenando todas as informações que acontecem naquele sistema. Então, tudo que os clientes fazem dentro do sistema já está sendo guardado ali desde o dia zero. Então, isso deu
uma oportunidade da gente desenvolver muito a área de dados lá. Então, hoje, a Hotmart, a gente tem 2.000 funcionários, né? Então, nem se compara com a ArcelorMittal em volume e tudo, mas a gente tem mais de 100 pessoas só trabalhando com dados hoje, para vocês terem uma ideia do tanto de valor que isso gera para o nosso negócio. Então, e dados estão espalhados na empresa inteira. Então, a gente tem exemplos desde robôs que respondem a atendimentos de suporte. Hoje, mais ou menos 15% de todo atendimento de suporte da Hotmart é inteiramente automatizado. E isso gera um benefício não só de redução de custo, muitas vezes a pessoa olha isso como redução de custo, né, que você está deixando de contratar uma pessoa para fazer aquela função ali. Mas a gente vê isso muito mais como um benefício para o cliente final, que ele tem uma resposta para aquilo de imediato. Ele não precisa esperar uma pessoa estar disponível para responder aquilo para ele, né? E num negócio global que funciona 24/7, isso é ainda mais importante. Porque eu posso ter um cliente meu que está no Japão, num horário que não bate com nenhum horário de atendimento, e ele vai ter uma resposta imediata para um problema dele ali. Outros casos de uso bem comuns no mundo digital e lá na Hotmart, a gente usa muitos dados para detectar fraudadores, detectar pessoas que estão tentando usar o sistema de alguma forma inadequada, de alguma forma ilegal, né? Tentando pegar um dado de um cartão de crédito falso e tentando fazer uma compra, coisas do tipo. Então, a gente tem modelos de antifraude rodando já há alguns anos aí. Temos sistemas de recomendação, recomendando a próxima experiência dos clientes, recomendando os próximos produtos para os clientes. Então, esses são alguns dos exemplos, mas tem muitos exemplos assim de uso de dados que já está difundido na empresa toda. Pô, muito legal. Bom, aqui na ArcelorMittal o cenário é um pouco diferente, né? Porque a gente não nasceu digital, não. Nós somos uma empresa centenária que a gente nasceu no suor, né? Nascemos lá no trabalho braçal, 100 anos atrás. E a gente, essa jornada de digitalização já vem acontecendo lá desde os primórdios lá da automação industrial. Então, assim, nossa empresa nós estamos em muitas áreas, somos muito grandes, temos diversos estágios. Então, temos áreas que estão muito digitalizadas e temos áreas que ainda temos um desafio, né? Que ainda tem coisa que conhecimento na cabeça das pessoas ou em um papel ou em uma libreta, né? Então, estamos, assim, um pouco nos 3 estágios, né? Assim, se a gente olha lá, se é para fazer uma média, eu falaria que nós estamos em um estágio 2, muito bem consolidado. Assim, a gente tem muita digitalização, estamos usando muitos dados, mas mais que nada como reporting. É o que a gente fala muito às vezes de olhar no espelho retrovisor. A gente trabalha muito com dado histórico, com o que aconteceu. E estamos começando, já temos alguns cases de analytics avançado, até com inteligência artificial, com sistemas já tomando decisões e antecipando o futuro. Então, por dar algum exemplo, assim, recentemente a gente começou a usar inteligência artificial em controle de processo. Então, nós temos, por exemplo, malhas de controle de processo que tem um sistema que vai aprendendo e vai melhorando o controle, e isso elimina, assim, necessidade de intervenção manual e aumenta a eficiência, porque aí você consegue capturar todo o que é possível capturar de eficiência. Temos vários cases já implantados, incluso tem alguns cases que surgiram com iniciativa do Asolab, que é com o empreendedorismo interno. Então, assim, eu acho que estamos nessa caminhada. Temos também alguns cases com recomendação de produtos para a força de vendas. Bom, bots de atendimento, temos vários implantados, distintas coisas da empresa que são feitas com bots de atendimento. Assim, então estamos um pouco caminhando esos estágios e acelerando. E acho que uma reflexão importante, né? Que trabalhar com analytics é um negócio de muita transpiração. Quando a gente começa a olhar, fala, beleza, eu coloco um cara aqui, vamos pegar os dados, vamos fazer aqui um algoritmo, um Python, um negócio, pronto. E não é tão assim, não. Requer de muita transpiração. E acho que o Gabriel pode complementar mais a experiência deles. Já vendo o tamanho do time de dados deles, acho que ele vai concordar, né? Não, com certeza. A gente costuma falar que o profissional de dados, trabalhar com dados é quase quando você está numa praia comendo um caranguejo, né?
Você fica ali, não sei, todo mundo aqui, não sei quem já comeu, mas você fica batendo naquela patinha lá, tentando tirar um pedaço ali, e no final sai um pedacinho de carne desse tamanhozinho assim, né? Você fica o dia inteiro ali com aquilo ali. Mas é uma carne muito boa, né? E com dados também é bem parecido. Você fica o dia inteiro só tentando tirar aquele pedacinho ali, mas aquele pedacinho pode gerar um valor para o negócio absurdo mesmo. Então, com certeza é uma área que depende de muita transpiração, muita ciência. Nem tudo nem todas as hipóteses vão ser validadas, nem tudo vai gerar valor no final, né? Mas com certeza tem muito valor para ser gerado aí. Não, legal. Você comentou uma coisa que chama atenção, né? A gente sabe que hoje é um profissional muito requisitado, profissional aí de TI, de dados. Como vocês estão vendo esse mercado, principalmente o pessoal que está assistindo a gente de casa aí online, né? Seguramente existem muitas oportunidades, também restrições. Como que está o momento aí no Brasil, principalmente? A Hotmart também atua fora do Brasil, se quiser expandir, Gabriel. Para a ArcelorMittal também eu sei que é um gargalo, né? Como que vocês estão vendo isso? O que também transforma oportunidade, mais uma vez, né? Para diversas pessoas que estão buscando aí uma nova oportunidade. Bom, a ver, a visão nossa sobre isso aqui é o seguinte: o profissional que trabalha com dados, com analytics, sobretudo, precisa dominar 3 competências. A primeira é o domínio do negócio. Então, ele tem que entender para que está trabalhando. Então, tem, por exemplo, um analista que vai trabalhar lá com comercial, tem que entender como que o comercial vende, como que os clientes são, quem que são os clientes, tá? O segundo ponto que ele tem que ter um skill de tecnologia. Porque hoje assim, tem alguns software aceleradores, tem algumas coisas, mas quando você quer fazer algo verdadeiramente mais assim, profundo, mais complexo, é programação raiz. Eu brinco, assim, eu falo, os caras da tela preta. E o terceiro ponto tem que ter um conhecimento de estatística e de técnicas analíticas. Porque quando você aplica a ferramenta certa no problema certo, a caminhada se reduz demais. E quando a gente entra lá na exploração de dados de processos industriais, o negócio vira ainda mais complexo. Porque estamos falando normalmente de dados não estruturados, séries temporais, volumen de amostragem de dado absurdo. Então, por exemplo, uma decisão errada em quanto a como vou comprimir os dados para poder utilizar. Por exemplo, eu tenho, não sei, um laminador. Eu tenho sistemas que estão pegando dados cada 30 milissegundos. Então, assim, a gente imagina, cara, em 24 horas de processo, 150 ou 200 sensores cada 30 milissegundos é um volume de dados absurdo. Então, assim, tem que ter todo esse conhecimento de entender essa variável. Qual que é o impacto de eu pegar uma amostragem cada 1 minuto, cada 10 minutos, ou preciso mesmo dos 30 milissegundos. E o outro ponto tem que ver com se a gente fica apenas trabalhando na parte analytics dado en sí, o comienza, por ejemplo, a incorporar conocimiento metalúrgico o conocimiento termodinámico. Entonces, por ejemplo, yo siempre faço brincadeira que si yo coloco un cientista de dados a me falar a qué temperatura ferve a agua, probablemente él iba a falar así, cara, cuando estuvo a 5.000 metros, a temperatura no es 100, es 95, es 90. Mas, cara, eu não preciso de fazer esse análise de dados. Eu tenho um modelo termodinâmico que explica perfeitamente. Então, assim, é difícil achar as pessoas que tenham todos esses conhecimentos. Hoje, sinceramente, é um desafio. Sim. É difícil de achar as pessoas por vários motivos, né? Um dos motivos é que essa profissão de ciência de dados é algo muito novo ainda. Em 2013, foi o primeiro artigo que falou a palavra ciência de dados, né? Então, mas antes já tinha profissionais que trabalhavam com dados. Você tinha engenheiros, você tinha estatísticos, você tinha matemáticos, físicos nas empresas, mas não no volume que a gente tem hoje, da necessidade das empresas, né? E com a pandemia que teve recente, acabou forçando muita empresa a se digitalizar num período muito rápido. E isso acabou aumentando ainda mais as oportunidades e aumentando ainda mais a competição para achar esses profissionais com essas características, né? E não é uma formação rápida, porque a gente está falando de uma coisa que envolve ciência. Então, ciência, você leva tempo para aprender, você leva tempo para
para desenvolver. Muita gente da área de dados tem mestrado, tem doutorado, então você não é de um ano para o outro que você consegue formar cientistas e jogar no mercado, né? E outro ponto importante é que, além de conhecer de ciência, a pessoa tem que conhecer do negócio que ela está trabalhando. Então, se eu pegar um cientista que nunca lidou com nada dessa Lomital, ele não vai conseguir agregar valor tão rápido, né? Porque o conhecimento do negócio talvez é muito mais importante até do que o conhecimento científico, né? Então, por todos esses motivos, no cenário atual ainda é um cenário de muita escassez de bons profissionais de dados. E é interessante que a gente vai ter um painel hoje aqui também sobre o futuro, né, do trabalho, então já fica aí uma pequena sementinha para a discussão seguinte. Mas, Gabriel, a Hotmart, como foi falado aqui, é um negócio que já nasceu digital, né, já é um negócio digital. E com todo o potencial, né, já com muito orgulho aqui para os brasileiros, os mineiros, é uma unicórnio, né, já com filiais aí em vários países do mundo, como você estava comentando comigo ali fora. E como vocês usam seus próprios dados, né, para expandir seus negócios atuais, para criar novos produtos e serviços? Como é que vocês vêm trabalhando essa questão? Beleza. Conforme eu falei antes, são diversas frentes, assim, né? Dados está espalhado na companhia como um todo. Mas o principal ponto é o seguinte: dado é uma forma que você tem de traduzir o comportamento do seu cliente e as decisões que ele está tomando no dia a dia junto ao seu produto. No caso da Hotmart, que é um produto, né? Então, a forma mais eficiente que a gente tem de uso de dados é esse. O comportamento de um cliente nosso que está no Japão, ele é muito diferente do comportamento de um cliente nosso nos Estados Unidos. Talvez o produto que ele precisa no Japão é outro, né? Talvez o meio de pagamento, a forma que ele paga por um curso, por um produto digital, é muito diferente. E os dados ajudam muito a gente a tomar esse tipo de decisão. E um outro ponto que ajuda muito é na tomada de decisão em si, né? Então, quando você toma uma decisão só com base no achismo, só com base no seu próprio conhecimento, no que você acredita, nem sempre você vai tomar a melhor decisão. E a ciência de dados dá um canivete suíço de ferramentas para ajudar a tomar decisões que vão ser mais eficientes para a empresa no final das contas. Então, eu até acredito que no futuro, quando você falou um pouco de futuro do trabalho, eu acredito que no futuro todo tomador de decisão vai ser um profissional de dados. Mas não no sentido que ele vai precisar ser formado em estatística, matemática, não nesse ponto. Ou precisar ser um programador, não é muito isso que eu acredito. Mas eu acredito que as ferramentas esse canivete suíço de ferramentas de dados para ajudar na tomada de decisão vai ser algo básico para qualquer tomador de decisão. Sabe? Que a gente fala que é o Citizen Data Scientist, né? que é um cientista de dados na especialidade que ele atua ali, né? Então, um engenheiro com um monte de ferramentas de dados para ajudar ele a tomar melhores decisões, por exemplo. É interessante esse ponto. A gente fala de self-service analytics, né? Assim, como que a gente consiga entregar para a pessoa do negócio que tem assim essa curiosidade, essa vontade de ir um pouquinho além, esse canivete suíço na mão, né? Esse é o grande desafio. Exato. Só que lembra da transpiração, é um grande desafio para você conseguir traduzir tudo o que está acontecendo no seu negócio em dados, entregar isso para as pessoas de forma que todos entendam, né? É bem desafiador. Você sabe que aqui na nossa empresa, lá nos anos 2000, a gente teve muito investimento em treinamento Six Sigma. Então, tem muitos black belt aqui na nossa empresa. Entre eles, aqui o Caldeira, eu, Carasoli por lá, assim, os que consigo ver por aqui. Mas, com certeza, nesse auditório tem vários black belt ou green belt, né? E a analogia que a gente faz é o seguinte, que o Analytics é o black belt versão 2, com um canivete suíço melhor. Lá na época, a gente usava o Excel, o Minitab, alguma coisa lá. Mas hoje esse canivete suíço é bem mais poderoso do que era na nossa época, né? Exatamente. E a cada dia estão surgindo novas tecnologias, né? Então, mais recente, o que está mais forte na indústria de dados são tecnologias de inteligência artificial que são capazes de criar coisas do zero. Então, tem um exemplo que está bem em alta, assim, que é você chega para uma tecnologia e fala ou escreve, tanto faz, ela consegue entender, né? Mas você fala assim, eu quero uma foto de um
sei lá, de um gorila no Antigo Egito nadando. A tecnologia pega um tanto de fotos de gorila, fotos de pessoas nadando, fotos do Antigo Egito, junta as três coisas e cria algo totalmente novo. E isso começa a gerar muitas possibilidades para os negócios, né? Óbvio, começa com coisas lúdicas, mas depois você pode, poxa, se eu posso fazer isso, eu quero criar um modelo matemático para mim que resolva tal problema. Então, eu nem precisei desenvolver as habilidades de dados, né, estudar estatística, estudar matemática para conseguir um modelo totalmente gerado por inteligência artificial. Então, eu super concordo que eu também sou Greenbelt, antes de entrar para o digital, eu trabalhei na Localiza, eu trabalhei na Direcional Engenharia, vim da indústria tradicional também, e eu super concordo que o cientista de dados hoje é o 2.0 desse tipo de ferramenta. Eu gostei bastante dessa analogia. Muito bom. Olha só, nós estamos hoje num contexto global totalmente digitalizado e globalizado, né? Dados trafegam o mundo inteiro numa velocidade como nunca antes vista, graças às novas tecnologias, vem aí o 5G, tudo isso está facilitando e transformando a velocidade das coisas de uma maneira absurda. Mas como é que a gente também, ao mesmo tempo, né, com tanta globalização, e como é que a gente consegue se proteger disso, né, enquanto empresas, né, nos nossos negócios, sejam eles mais tradicionais como os nossos, que também são conectados a sistemas, a própria Hotmart, né, de ataques hackers, ou até mesmo, pensando aqui em LGPD, né, nossos clientes ou todos os stakeholders que estão, né, na nossa base de dados. Qual o nível de preocupação? Como vocês veem isso? Como as empresas vêm trabalhando para buscar proteção? Eu adorei o exemplo que você deu lá do petróleo, né? Assim como o petróleo vaza, os dados vazam. Então, tem um desafio muito grande de segurança da informação, né, de gestão de acessos, de quem pode ver o quê, como a pessoa vai usar aquela informação, como garantir que aquela informação está caindo só na mão da pessoa certa, e até de como garantir que a forma que aquela pessoa está analisando os dados é a forma certa, né? Então, tem inúmeros desafios assim. E é interessante, porque é quase uma briga de gato e rato, assim, né? Agora a gente está falando muito de computação quântica. Então, cara, com a computação quântica, você vai conseguir quebrar qualquer senha em milissegundos. Mas aí você já tem a cibersegurança quântica, que está usando técnicas de computação quântica para impedir os hackers de usar a computação quântica para atacar. Então, são áreas super correlatas que tem que ir evoluindo, tem que ir acompanhando e tudo mais. Sem dúvida é uma preocupação, né? Quando a gente vê os orçamentos das empresas em cibersegurança, e com certeza Hotmart e ArcelorMittal não são distintos, a gente está crescendo ano a ano a um ritmo assustador, em orçamento, em ferramentas, pessoas, e às vezes a cibersegurança vai em contra do que a gente prega lá nas bases da indústria 4.0, da digitalização, que é, cara, nós temos que colocar informação na mão de todo mundo, temos que facilitar o acesso aos dados, tem que ficar assim, fluir mais facilmente. E todo isso cria riscos enormes. Então aí entra esse assunto do trade-off em como faço para que flua e para que não fique perigoso, né? Então, assim, é um gasto de dinheiro enorme. Só um case para as pessoas, talvez, que não conhecem tanto entender. O 5G traz um risco enorme. Porque, por exemplo, a gente tem uma conexão de internet lenta. Se a gente tiver um acesso não autorizado, vamos falar, um hacker conseguiu um acesso, conseguiu burlar as medidas de segurança e entrou na rede. Então, com um acesso a internet lento, ele vai conseguir roubar ou explorar um número X de informação. Quando a gente multiplica essa velocidade de acesso exponencialmente, que é a proposta do 5G, então, em poucos minutos ou segundos, o tamanho do impacto pode ser muito grande. Então, assim, é sinceramente um desafio enorme. É um desafio enorme. E esse trade-off de como a gente fazer para que flua e como a gente manter seguro é um risco. E uma coisa que a gente está vendo é que não todo o mercado está preparado para poder lidar com isso, né? Assim,
A gente vê muito case, quando a gente vê os cases que acontecem, por exemplo, aqui no Brasil, com cibersegurança, com ataques, a gente fala, cara, sinceramente é um assunto preocupante. E aí que os profissionais que a gente precisa têm que ser ainda melhores, né? Porque o risco, tem muita gente pensando como vulnerar a empresa. Então a gente tem que correr atrás, ou pior, tentar correr na frente deles. E isso é o mais difícil, né? É uma briga de gato e rato mesmo, como o Gabriel falou, né? E não deixa de ser uma grande vulnerabilidade, né, para os negócios atuais. Mas, enfim, tô vendo aqui que o meu colega André chegou, daqui a pouco não vamos falar de cultura, né? Mas falar um pouco de cultura data-driven, né? Isso acho que é muito importante dentro das empresas, a gente também trabalhar essa cultura entre os colaboradores, né? Como que a gente acelera a adesão das pessoas a essa cultura? Porque, apesar de já estar entre nós, né, toda a tecnologia da informação disponível, mas ainda é algo novo para muitas pessoas. Nós temos diferentes gerações dentro da empresa. Como vocês enxergam esse desafio, né, e como que a gente pode trabalhar isso? Eu acredito que esse desafio, a melhor forma da gente resolver ele é com a democratização dos dados, que a gente fala. O que é democratização? Muitas vezes a pessoa acha que é dar acesso a todos os dados para todo mundo da empresa. E não é muito assim, né? A visão é mais... Hoje a visão está mais em dar acesso ao dado que você precisa para tomar aquela decisão e ferramentas para te ajudar a tomar aquela decisão da melhor maneira. Então, é uma junção, né, de você investe em pessoas, né, através de treinamentos, processos, e até investir na cultura do errar, né? Poxa, faz parte da área de dados o experimento. Experimento, você vai errar, você vai acertar, né? Mas no final, se você acertar mais do que você erra, você vai estar ganhando, né? Então, tem uma parte muito importante em cima de pessoas. Tem uma parte muito importante em cima de processos, quem pode acessar o quê, em que momento da jornada aquele profissional vai ter acesso àqueles dados, ou vai parar de ter acesso, camadas de segurança para garantir isso aí. E tem uma parte de ferramental, né, de ferramentas. Então, existem ferramentas que vão te ajudar a tomar decisões mais rápido, vão te ajudar a enxergar algo que ninguém estava enxergando antes. Então, eu acredito que combinando essas três coisas, é a melhor maneira que a gente tem de fazer os dados percorrerem toda a empresa, digamos assim. Sem dúvida. Essa cultura data-driven é o sono, né? A gente que trabalha com digitalização, né? Assim, é o nosso sonho. Eu venho falando de data-driven desde o dia 1 que sentei na cadeira, né? E é um grande desafio, porque, sem dúvida, quando as pessoas da empresa veem o benefício de tomar uma melhor decisão por ter a informação certa na mão, sem dúvida, sim. A primeira decisão que eles tomaram, ter a informação certa na mão, o cara já virou. Ele já virou do bando de data-driven, ele quer ser data-driven. Agora, o desafio maior que eu vejo é como conseguir começar e que a empresa veja que tem que transpirar muito para chegar lá. Eu acho que no nosso caso pessoal, o início foi mais difícil, porque a gente vê que coloca um monte de recursos, um monte de dinheiro na estruturação de dados e faz relatórios e coloca, e a gente fala assim, pá, estou gastando milhões nisso aqui. Qual que é o resultado? E aí começa um dia o ponto de virada, quando as pessoas começam a usar. E aí um fala com outro, e isso aqui, não, mas isso aqui está bom, e agora quero esse outro. E aí, de repente, o jogo se inverte. Então, antes era a gente tentando empujar o negócio, e agora o negócio nos está cobrando, quer mais acesso, mais informação, mais simplicidade. E aí a gente cai na seguinte armadilha, que é o seguinte, temos tanta informação agora que as pessoas já começam a se afogar. Então, aí que vem o seguinte ponto de virada é como que a gente muda a quantidade por uma qualidade. Então, agora estamos nesse ponto. Como que a gente começa a contar uma história a partir dos dados. E não é apenas, eu te dou informação assim, pouco mastigada. Não, eu quero te dar informação melhor mastigada. Que ela já te fale exatamente qual é o teu problema.
Así, simplificar esa jornada. Mas, sem dúvida, essa caminhada é super importante, né? Muito bom, pessoal. Nós estamos chegando aqui já ao final desse painel, né? Com essas duas feras aqui do Data Science. Eu não sei se aqui na plateia nós temos alguma pergunta. Estou vendo aqui o Lincoln, que é bem voltada ao digital também, né, Lincoln? Colega nosso do Inovis. Obrigado aí pela presença também. Não sei se temos perguntas aqui do time. Eu estou sem acesso às perguntas online, gente. Se tiver alguma pergunta online, me ajudem aqui. Mas, enquanto isso, para a gente tentar encerrar, né? Quando a gente... Acho que temos perguntas, sim. Temos perguntas. Me ajuda aqui, porque não chegou para mim. Vou subir aqui só para, enfim, aparecer no enquadramento da internet. Olha só. Uma pergunta que chegou foi, você acredita que a união entre startups com grandes empresas como a ArcelorMittal é uma estratégia para acelerar a adoção do Industrial Analytics? Para mim, sim, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a complexidade do Industrial Analytics é muito grande, né? Então, a gente, assim, do jeito mineiro, se a gente tenta comer um negócio pelas beiradas, por muitas beiradas simultaneamente, sem dúvida vai comer melhor, né? Mais rápido. Complementando, né, Marcelo, aquilo que você mesmo falou mais cedo, o Assolab está aqui para isso, né? Para conectar a nossa empresa com o ecossistema, com as startups, né? Afinal de contas, toda conexão importa e a nossa transforma, né, Rodrigo? Então, são inúmeras oportunidades, mas simplesmente a tecnologia não é inovação, né? Acho que ela vira inovação a partir do momento que, através do uso da tecnologia, combinado ao conhecimento do negócio, né, Marcelo, que eu acho que é fundamental, até mesmo dentro do Data Analytics, para a gente realmente transformar isso em inovação e geração de valor, não só para a ArcelorMittal, mas para todos os stakeholders, né? Seja o parceiro, a startup, a empresa que estiver associada. Então, acho que é muito por aí. Então, acho que o grande X da questão é isso, a gente conseguir combinar conhecimento de dados com conhecimento do negócio, né? Conhecimento mais profundo dos problemas. Eu acho que isso aplica a Hotmart também, né, Gabriel? Esse mesmo conceito. Com certeza. Quando uma empresa cresce, né? Você vai criando um monte de processos, você vai criando um tanto de novos processos, novos procedimentos, riscos, são os novos riscos que a empresa está exposta e que nem sempre uma startup está pensando nisso. Então, eu lembro que quando eu entrei para a Hotmart, eu saí de uma empresa que tinha 16 mil funcionários, fui para uma empresa que tinha 50. E o primeiro efeito que eu vi muito diferente era esse, tipo, era um monte de pessoa trabalhando só em uma coisa. Então, antes eu fazia milhões de coisas, tinha que fazer uma coisa só. Então, você conseguia dedicar uma energia muito maior para resolver aquele probleminha ali minúsculo, né? E esse problema minúsculo pode gerar um valor gigante para uma empresa grande. Então, eu realmente acredito que juntar esses conceitos, não necessariamente uma startup em si, mas o conceito de startup em empresas maiores, você consegue agilizar a inovação, né? E como você falou, o valor da inovação está na ação, né? Só a tecnologia por si só não gera o valor para o negócio. O que vai gerar é como que você aplica aquilo, como que você faz aquilo tornar algo diferente no dia a dia da empresa, gerando algum valor a mais, aumentando a eficiência dos processos, qualquer coisa desse tipo, assim. Eu posso quebrar o protocolo e fazer uma pergunta para o Gabriel? Claro, claro. Temos Não, ainda eu 3 minutos. acho que a visão dele pode ser super útil para a nossa audiência, né? Que provavelmente tem muitos estudantes. Então, eu queria rapidamente você falar um pouco da diferenciação dos papéis entre engenharia de dados e ciência. Que a gente, às vezes, coloca todo no arcabouço, mas não sei se você tem a visão que é a mesma coisa, são coisas distintas. Não, são coisas já bem distintas, né? Como são papéis novos, é normal, no começo, tem uma interseção muito grande entre os papéis. Então, tem o cara que é o cientista que queria ser engenheiro, o cara que é engenheiro queria ser cientista, coisas assim. Mas hoje, na área de dados, os dois papéis são bem diferentes. Então, vamos pensar como que funciona um ciclo de dados, né? Como é que funciona uma análise de dados? Você precisa, num primeiro momento, levantar as hipóteses que você quer trabalhar. Então, levantar as necessidades do negócio que você quer atuar. Então, vamos pegar um exemplo de uma área comercial, que é mais fácil um pouco de entender. Então, eu quero saber, por exemplo, quanto que eu vou vender no próximo mês para eu fazer as metas do meu time de uma forma mais realista e que incentive a empresa a vender mais. Então, o primeiro passo, eu tenho que entender o negócio. Então, eu tenho que falar, cara,
qual que é o meu objetivo com essa análise de dados? Prever melhor o faturamento do próximo mês para fazer uma meta que seja factível para o meu time atuar em cima dela. O segundo passo é coleta dos dados. E aí já começa a entrar o papel do engenheiro de dados. O engenheiro de dados ele é a pessoa responsável por pegar os dados dos sistemas, encontrar formas de automatizar a coleta dos dados nos diferentes sistemas. Então, hoje você pega uma empresa igual a Celor, provavelmente você tem dados de diversas plantas que estão em locais diferentes, diversos sistemas diferentes. Os dados do RH muitas vezes não vão conversar com os dados de um outro sistema. Os dados da área comercial talvez não vão conversar com os dados de produção. E aí você vai precisar de uma pessoa com esse papel de reunir toda essa informação de uma forma que ela possa ser acessada e possa ser analisada. Depois que você coletou os dados, aí você tem um processo todo de analisar esses dados, fazer modelos de machine learning, fazer modelos preditivos, usar estatística, matemática e tudo mais, para eu saber matematicamente qual que é a probabilidade das minhas vendas crescerem ou diminuírem no próximo mês. E aí, nesse ponto, já entra o cientista de dados. Então, o cientista ele é a pessoa que vai entrar nessa parte de levar matemática, estatística, probabilidade para aqueles dados que já estão coletados e já estão estruturados ali dentro do data lake da empresa, ou da estrutura de dados da empresa, e depois, através dessas análises, vai gerar os insights para a tomada de decisão final. Então, de uma forma bem resumida, o que diferencia o papel de um do outro, apesar que tem muita interseção, tem cientista que ele consegue coletar o dado, mas aí, dependendo da escala, ele não vai conseguir. Tem engenheiro que ele consegue analisar o dado, mas aí a complexidade da análise, a profundidade da análise vai tirar ele daquele papel ali do engenheiro. Então, hoje já são papéis bem diferentes assim na indústria, já são tratados de forma bem diferente. Cada vez mais o cientista de dados está indo para um papel de ser um cientista de fato, né, aplicando metodologias científicas no negócio, e cada vez mais o engenheiro de dados está sendo uma evolução do engenheiro de software super focado em estruturar dados, preparar dados, lidar com um volume absurdo de dados, que é o que a gente vê hoje nas empresas. Muito boa resposta, obrigado. Muito bom mesmo. Bom, o tempo acabou, dava para a gente ficar conversando aqui mais um bom tempo, mas foi interessante que o Gabriel voltou nos 3 níveis de maturidade nessa explicação aqui, né? Reforçou todo o caminho, né, que uma empresa tem, que precisa trilhar para chegar uma empresa que realmente é Data Analytics. Mais uma vez, muito obrigado, Marcelo, pela parceria de sempre, pela presença. Gabriel, muito obrigado por vir até aqui a ArcelorMittal, participar da nossa maratona de inovação. E encerramos por aqui, né? Uma salva de palmas aqui para os nossos... Vamos aplaudi-los! Muito obrigado.